Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila e essa é a nossa aula da disciplina de Geografia voltada para o 6º e 7º ano da EJA. Hoje vamos estudar sobre dois indicadores que têm relação direta com emprego e desemprego no Brasil: a população economicamente ativa e inativa. O que vocês entendem sobre esses conceitos? Enquanto vocês refletem sobre essas questões, vou dar um recado a todos que estão nos acompanhando aqui no Dever em Casa na TV. A nossa aula, esta é voltada para o 6º e 7º ano da EJA e referente à disciplina de Geografia, como já dito. O eixo temático a ser desenvolvido é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à geografia, que permita aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem. O objetivo da aula é entender o que é população economicamente ativa e não ativa e seus impactos na economia do país. Que tal agora você registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Não deixe de fazer, ok? É importante sabermos que você esteve por aqui acompanhando a nossa aula. Bom, eu havia falado que hoje estudaremos sobre dois indicadores que têm relação direta com o emprego e desemprego dos brasileiros: a população economicamente ativa, PEA e PIA. Você sabia que no primeiro trimestre do ano de 2021, o Brasil bateu um recorde na taxa de pessoas desempregadas? Vamos acompanhar no mapa. As pesquisas mostraram que 14,8 milhões de pessoas ficaram desempregadas durante a pandemia, o que representou um crescimento nesse número comparado ao primeiro trimestre do ano de 2020, que fechou em 12,8 milhões de desempregados. Se determinada pessoa não está trabalhando, ela dificilmente consome produtos supérfluos e faz dívidas. Agora imagine mais de 14 milhões de pessoas deixando de consumir, por um mês que seja. É um grande abalo na economia de qualquer país, certo? A renda e o trabalho em geral são indicadores capazes de traduzir o cenário econômico de uma nação. A quantidade de pessoas empregadas e os setores da economia que mais empregam trabalhadores mostram o caminho de um país para seu crescimento. Da mesma forma que a quantidade de pessoas desempregadas norteia políticas públicas necessárias para a criação de novos empregos e o aumento da renda de um país. A população economicamente ativa é composta pela parcela de pessoas empregadas ou que estão em busca de emprego. Calma, vou explicar. O cidadão que está procurando emprego, ele é economicamente ativo. Sabe por quê? Porque ele interfere diretamente nas relações entre patrão e empregado. A taxa de desemprego é tão alta que gera uma massa de pessoas à procura de trabalho, desvalorizando de uma certa forma quem já está na ativa. Em outras palavras, o funcionário deixa às vezes de cobrar seus direitos com medo de perder o emprego. A PEA, portanto, reflete o grau de desenvolvimento de um país, pois revela a quantidade de trabalhadores que ocupa cada setor da produção. É uma espécie de medição realizada para averiguar o desemprego dos habitantes de um país na economia. Bom, não é segredo para ninguém que quem faz as engrenagens do mundo girar são os trabalhadores. A PEA envolve a população que exerce algum tipo de atividade remunerada, ou seja,
que produzem para o país e que integram o chamado sistema produtivo. Mas atenção, tanto o nome quanto a definição do conceito podem nos levar a duas interpretações erradas. Quando nos referimos à população economicamente ativa, não estamos falando de quem tem poder de consumo, mas de quem está apto para participar do mercado de trabalho. A faixa etária correspondente à PEA é dos 15 a 65 anos de idade. Jovens de 15 a 18 anos podem trabalhar como aprendizes, como mostra a idade. Aqui, esse rapaz tem 18 anos, mas ele já foi menor aprendiz. Países em que apresentam a PEA maior no setor primário, como na agricultura, pecuária e extrativismo, tendem a ser subdesenvolvidos, enquanto os outros países apresentam a maior população da PEA no setor secundário e terciário, como indústria, tecnologia e prestação de serviços e de comércio. Tendem a ser desenvolvidos. Como esses indicadores aparecem nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Primeiro, vamos entender o que significa esses conceitos. Países desenvolvidos possuem muitas indústrias, têm uma tecnologia avançada e a renda per capita alta, ou seja, a renda média por habitante apresenta um nível mais elevado, gerando assim mais oportunidades de trabalho para as pessoas. Exemplo: Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia são países que são chamados de desenvolvidos. Esses países também têm um elevado nível de educação e de alfabetização e os melhores índices de saúde, impactando assim no seu IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede tanto as riquezas de um país como nível de educação e expectativa de vida. Os subdesenvolvidos são aqueles que sofreram grande exploração desde o período colonial. Eles possuem dependência econômica, baixo nível de vida, baixo nível de industrialização e concentração de renda nas mãos de poucos. Possuem também um alto nível de pobreza e desemprego e saúde precária, alta taxa de analfabetismo e IDH baixo, entre outros problemas. Temos como exemplo Moçambique, República Democrática do Congo, Afeganistão, Mali e outros países, como temos aqui no mapa. Agora, no meio desses dois grupos existem os emergentes. São países em desenvolvimento, com um alto índice de industrialização e desenvolvimento econômico, mas que apresentam problemas na saúde, educação, desigualdade social e pobreza. Temos como exemplos de países emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil, por exemplo, tem uma economia relativamente forte comparada a outros países subdesenvolvidos, ou seja, ele está em desenvolvimento. Agora vamos falar de PEI, população economicamente inativa. Esse grupo inclui aqueles que estão fora da faixa etária correspondente, mas também os que não possuem interesse ou que não estejam ativamente em busca de ocupação. Assim, a PEI inclui crianças abaixo de 15 anos, idosos e aposentados. E pessoas que cuidam dos afazeres domésticos sem remuneração ou fazem algum tipo de trabalho que não é remunerado. Por exemplo, as donas de casa, que também estão incluídas. Outra questão bastante discutida é a relação entre o envelhecimento populacional e a previdência social. É fato que, se as pessoas envelhecem, isso reflete diretamente nas despesas dos governos,
como aposentadoria e saúde. Para que as contas da Previdência estejam em equilíbrio, é necessário que haja um número maior de trabalhadores em atividades remuneradas em relação ao número de beneficiários na Previdência. Quando a população segue uma tendência de envelhecimento, como é o caso do Brasil e de muitas outras nações, nasce a preocupação de que as despesas superem as receitas, ou seja, os ganhos. O Brasil, assim como outros países classificados como subdesenvolvidos ou emergentes, apresenta grande parte da PEA procurando emprego e se dedicando a atividades informais, como, por exemplo, camelôs, motoristas de aplicativos, catadores de material reciclável, entre outras atividades. Trabalhos informais são aqueles gerados sem seguranças trabalhistas para o empregado, como a falta de carteira assinada, seguro-desemprego, FGTS, entre outras garantias. As causas desse tipo de trabalho são muitas, mas o que mais se destaca é o desemprego, que leva pessoas a procurarem alternativas para driblar a crise econômica. Essa matéria feita em maio de 2022 destaca que o Brasil tem atualmente 1,5 milhão de pessoas na informalidade. O aumento da procura começou em 2016 e explodiu durante a pandemia. Em 5 anos, o número de motoristas de aplicativos e motociclistas para entrega por aplicativo subiu 72%. Para muitos brasileiros foi a saída para ter uma renda. Uma informação importante sobre a PEA é que em países cujo desenvolvimento econômico e humano é menor, a idade para computar o início da população economicamente ativa também diminui. Ou seja, onde tem famílias mais volumosas e com renda insuficiente para o seu sustento, o trabalho infantil passa a ser uma realidade. Sendo assim, a PEA passa a ser contabilizada a partir dos 12 anos de idade. Um estudo realizado em 2019 estimou-se que aproximadamente 38 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos trabalham de alguma forma. Para se ter uma ideia, em países com maior índice de desenvolvimento, a idade que inicia a contabilização da PEA é a partir dos 15 anos de idade. Essa é uma triste realidade que vivemos. Outro dado importante e também preocupante sobre a população economicamente ativa no Brasil é que ela está em decréscimo, diminuindo. Se compararmos os números de junho, julho e agosto de 2020 com outubro, novembro e dezembro de 2019, veremos que em 2019 tínhamos 106 milhões de pessoas na PEA. Já em 2020, temos 87,6 milhões de pessoas. Isso se deve provavelmente ao fato da população estar envelhecendo, o que aumenta o número de aposentados. E também aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego por falta de esperança ou qualificação ou por idade, ou muito jovem ou muito idoso, que às vezes atrapalha dependendo do cargo. Qual o futuro da empregabilidade em uma sociedade de idosos? O IBGE aponta o envelhecimento da população no Brasil e prevê que haverá uma sociedade com mais idosos daqui uns 40 anos. Bom, vimos muitas coisas importantes. Agora vamos exercitar nossos conhecimentos através de uma atividade? Primeira questão. O trabalho informal está cada vez mais presente nas populações de países emergentes, como o Brasil. Várias são as causas que contribuem para que o número de trabalhadores informais aumente de forma considerável. Assinale então a alternativa que contenha uma característica explicativa desse aumento da informalidade. Vamos ver as opções? A primeira, letra A, diz o seguinte: o alto índice de desemprego e o aumento das inovações tecnológicas
podem contribuir para o aumento da informalidade? A letra B diz o seguinte: a informalidade aumenta apenas nos países desenvolvidos, devido ao alto grau de escolarização. Ou a letra C: os trabalhos informais possuem mais garantias financeiras para quem os realiza. Qual opção você acha que está correta? Vou dar um tempo para vocês. Antes da correção, deixa eu te perguntar: você já registrou a sua presença na aula? Se não, registre agora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Vamos então à resposta? O que vocês marcaram? Se vocês marcaram o alto índice de desemprego e o aumento das inovações tecnológicas podem contribuir para o aumento da informalidade, acertaram, é isso mesmo. A mobilidade apresentada pela tecnologia no mundo corporativo, apesar de oferecer facilidade para o trabalhador, trouxe inúmeras consequências, como tecnologias e máquinas substituindo funções humanas, gerando desemprego. Dessa maneira, essas pessoas precisam ser remanejadas para outros setores ou especializarem a sua mão de obra. Vamos revisar a aula de hoje? O que aprendemos? Falamos sobre 2 indicadores que têm relação direta com emprego e desemprego no Brasil: a população economicamente ativa e inativa. Entendemos a diferença de cada conceito e que aqueles que são economicamente ativos fazem parte do sistema produtivo do país. Percebemos os números alarmantes de desemprego nos últimos anos e principalmente durante a pandemia. E como isso impactou e ainda impacta a economia do país. E reflete no poder de consumo das pessoas. Que a faixa etária correspondente à PEA é dos 15 aos 65 anos de idade. Porém, em países subdesenvolvidos e emergentes, essa idade pode cair. Vimos diferenças e características de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, e que o Brasil está no grupo dos países em desenvolvimento, com grande parte da população se dedicando a atividades informais. E os impactos tanto para essas pessoas que ficam sem direitos garantidos, quanto para a economia e desenvolvimento do país. Para casa, reflita e responda com suas palavras. Algumas pesquisas mostram sobre o aumento da população idosa no mercado de trabalho, trazendo uma grande transformação demográfica. O que você pensa sobre a adaptação a novas tecnologias e conhecimentos em um cenário cada vez mais competitivo? Falando também sobre qualidade de vida, mudanças de hábitos e costumes que influenciam na expectativa de vida de muitas pessoas. Para você, esse é um dos fatores que impactam no envelhecimento populacional? Comente a sua resposta. Podem fazer em forma de texto ou frases curtas, palavras-chave, usem a criatividade de vocês. Já estou ansiosa para ver essa atividade. Façam e enviem para o nosso WhatsApp 996610143. Não deixem de interagir conosco em nossas redes sociais. Instagram, @Dever em Casa na TV e também pelo Facebook, Dever em Casa na TV. E se você perdeu alguma aula aqui ou quer rever alguma que gostou ou ficou com alguma dúvida, acesse o nosso site
www.tvdeverencasa.com.br. Lá há o banco de aulas divididos pelos segmentos e disciplinas. Vale a pena conferir, hein? A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês, aprendendo juntos. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula de geografia, ok? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!